Bem, eu queria, para começar, explicar um pouquinho que o Antônio Carlos, ele é professor, né? Professor de matemática da USP. Professor de matemática, hein? Coisa dura. Sou. Hein? Nossa, vários números. Matemática é uma ciência muito linda, é uma área muito ainda gostosa. Bem que alguém que gosta, né? Quando a gente gosta, fica maravilhosa a matemática. Gosta do tal dos números, né? Exatamente. E você dá aula onde? Eu dou aula na USP, no campus do Butantã, no Instituto de Matemática e Estatística. Então quer dizer que você é um homem inteligente, estudado, culto? Não sei. Talvez. Esperemos, né, que o professor da faculdade de matemática, se não for, aí a gente, né, temos algum problema. Todos somos inteligentes, cada um tem uma inteligência diferente. Certo, mas é uma pessoa que tem um intelecto realmente treinado, uma pessoa que é um cientista, basicamente. E como que você, vamos dizer, se deixou levar por uma seita ou uma religião que hoje você diz que não foi boa para você, e por 10 anos? Isso que eu gostaria de saber para a gente começar e abrir aí a discussão. Porque uma pessoa que talvez, como o Felipe falou, que é fácil de induzir, uma pessoa talvez menos culta, uma pessoa que não talvez seja tão preparada, que não tenha tanta informação, mas uma pessoa que seja mais informada, mais estudada, mais preparada, por que se deixou levar por tanto tempo por uma coisa que você disse que não lhe fez bem? O Opus Dei só se dirige aos intelectuais, né? Eles pegam entre os numerários apenas os homens que têm uma perspectiva de universidade. O Opus Dei quer atingir as elites em todas as atividades humanas. Então, por isso, eles vão se dirigir somente a quem tem uma perspectiva de se desenvolver como intelectual mesmo, né? E o que ocorre é que eles pegam as pessoas muito jovens, né? Eu tinha 18 anos quando eu conheci o centro, fazia cursinho em Santo André. E eu fui ao centro achando que eu estava indo à USP fazer um curso de astronomia, porque o Opus Dei oculta suas atividades por meio de uma fachada de incentivo à ciência, à cultura, né, e aos estudos universitários. Antônio Carlos. E, na verdade, todo mundo é igual, os intelectuais e os não intelectuais, na parte sexual. Todos nós temos os mesmos desejos e é por isso que somos todos facilmente captáveis. Antônio Carlos, boa noite. Boa noite, Felipe. Eu gostaria de saber, primeiramente, qual foi a sua expectativa quando você foi para o Opus Dei? O que você esperava, o que você imaginava que fosse o Opus Dei? Eu não imaginava nada, ninguém conhece o Opus Dei antes, quer dizer, só agora com a divulgação, principalmente aqui no Super Pop, que as pessoas estão conhecendo um pouco mais o Opus Dei, porque na verdade eu fui para lá achando que eu ia simplesmente fazer um curso de astronomia. A minha expectativa era fazer o curso de astronomia, falar sobre os astros, o sistema planetário. E essa sua, por exemplo, vamos dizer, você foi tolhido sexualmente, ok? Sim. Você começou a perceber isso depois de quanto tempo que você já fazia parte? A gente pode chamar Opus Dei do quê? De uma facção, de uma seita, uma religião? Como se denomina? Eu denomino como uma seita. Uma seita, ok. Mas então, ela é uma instituição da Igreja Católica. Você percebeu que você foi tolhido sexualmente? Após quanto tempo que você caiu em si, que você falou, como assim? O Opus Dei faz com que as pessoas entrem para o Opus Dei sem saber nada do que eles estão fazendo. Você dizia aqui no livro, eles estão fazendo. Ele ficava esperando conhecer as mulheres. E ele achava que as mulheres lindíssimas chegariam. Então ele tinha uma fantasia, viu, doutor? Cadê as mulheres? Elas vão chegar. E cadê as mulheres? E as mulheres nunca chegavam, não é isso? Eu imaginava que as pessoas do centro, como todas as pessoas do Opus Dei, é feita uma seleção pelo critério da beleza. Então eu achava que os namoradas daqueles numerários que estavam lá eram lindas, como a Luciana, como a Jaque, eram como a plateia aqui presente, como a minha mulher, Viviane. Aproveito para mandar... Vou aproveitar para mandar um grande beijo para você, Viviane, que é minha namorada, eterna namorada, né? Minha mulher, mas então, é minha namorada também. Namorados, né? Mas eu achava que eles namoravam. A gente não sabe que eles são celibatários. Eu não perguntava nada, eu não queria saber nada. A gente não tem uma dúvida sobre aquilo que a gente desconhece. Dizer, por exemplo, você ficava cego. Então quer dizer que você se excitava como um homem, passava por todas essas provações sexuais, por exemplo, e não podia desenvolver. Isso começou 6 meses depois que eu entrei. Eu só fui perceber a roubada 6 meses depois que eu entrei. Aí eu pedi para sair, só que o Opus Dei dedica a sua força inteira, praticamente, ou 99% do seu poder, para impedir que o membro saia. 5 minutos depois que você literalmente, entrou... né? Oi? Literalmente. O membro sai, aí agora tá certo. Até pra gente dar assim, um início na história, sim. Você entrou com 18 anos. Eu conheci com 18 e eu entrei pro Opus Dei quando eu tinha feito 20 anos. Eu tinha um mês que eu tinha feito 20 anos. 20 anos. Como que era a sua sexualidade até esse momento?
Você, se você me permite perguntar, Sim. assim, você praticava masturbação, você já tinha tido, assim, não a relação em si, como você fala que você era virgem, mas você já tinha namoradas? Como tinha sido a sua história até aquele momento sexual? Eu tive algumas namoradas, né? Eu considero que eu seja uma pessoa absolutamente normal, me masturbava de vez em quando, como todo jovem que está descobrindo a sexualidade. Eu nunca tinha namorado tempo suficiente para chegar e aí para cama com uma namorada minha. Eu de fato era virgem e nunca tinha tido uma relação sexual completa. Tinha ido ao cinema, dar os amassos, essas coisas normais. Eu era um pouco tímido porque eu gostava muito de ler, então eu ficava muito refugiado nas leituras, eu lia demais. Então eu até conto no livro, né, Luciana, quando eu fui ao cinema com uma moça que eu gostava muito e era apaixonado, e na verdade eu fiquei ali com guarda-chuva, e o guarda-chuva caía, quer dizer, eu fiquei todo intimidado, eu acabei não fazendo nada, não beijando, não peguei na mão, não aconteceu nada. Eu era um pouco tímido, né? E quando eu conheci o centro, eu achei que pelo ambiente eu podia ser mais preparado para vencer a timidez, né? Como eles fazem aí várias atividades para você vencer a timidez, e assim eu poderia ter uma namorada mais... Então quer dizer que na verdade você foi procurar ajuda e acabou se prejudicando? Claro, todo mundo vai procurar ajuda. O Opus Dei faz de conta, né? Você tem a falsa impressão que são pessoas maravilhosas e bem resolvidas. Na verdade, são pessoas falsamente resolvidas, né? Tem uma aparência muito boa, né? E aí é essa aparência que te atrai o jovem. O Opus Dei trabalha com crianças a partir de 7 anos. Isso que é uma coisa importante de ser dita. É uma das instituições menos éticas, as mais antiéticas do mundo. Você fez uma fantasia de que aquilo iria te levar para uma melhoria de vida, para um local... não sei, uma forma diferente de viver, é isso? Eles apresentam a proposta de que você vai se tornar uma pessoa muito melhor do que você é. Então vamos falar um pouquinho desse lado sensual. Agora, a impressão que eu tive, me corrija se eu estiver errada só antes de entrar nesse tema aqui no seu livro, é que é como se eles estivessem entrando numa colônia de férias, num centro de estudos. Não dizem que é religião, parece. Não dizem nada, não tem imagem de santo, não tem crucifixo, não tem nada. Quando eles falam que você está na Opus Dei? Em geral, eles não falam. Se a pessoa não passa nos critérios de seleção... Tem gente que vai ao Opus Dei, faz cursos lá durante meses, depois vai embora e nem sabe que é o Opus Dei. Então, é isso aí, o critério de seleção. Não você que quer. O critério de seleção. Eu posso falar do critério de seleção? É um critério bastante chocante, né? O critério de seleção do Opus Dei é um critério semelhante ao critério... Então segura, que eu vou falar desse assunto daqui a pouco, depois do assunto que a gente vai falar um pouco dessa questão de sensualidade, sexo, que realmente é uma situação que deprime um pouco o ser humano. Vamos lá. Sexo proibido, masturbação condenada e fantasias sexuais consideradas impróprias. De acordo com Antônio Carlos, esses são ensinamentos do Opus Dei. Enquanto esteve na organização, o ex-numerário obedeceu às regras, tanto que aos 30 anos ainda era virgem. Sexo proibido. Os numerários da Opus Dei têm desejos reprimidos. O prazer é considerado pecado. E o corpo é visto como inimigo. A repressão do instinto sexual pode redundar, em linhas gerais, em duas repercussões. Num processo mórbido, num processo patológico, numa forma de recalque, com consequências perniciosas, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental, ou, eventualmente, na melhor das hipóteses, num processo de sublimação, quer dizer, o indivíduo sublima, através da arte, da poesia, do esporte, da religião e assim por diante, o instinto natural da sexualidade. De qualquer maneira, é muito mais saudável que isso se faça através da contenção voluntária e não da repressão.